Irmãos, eu quero passar rapidamente para você uma revelação de Deus para nossas vidas, amém? Então, não, gente, abre lá em Crônicas, porque a história eu peguei lá em Crônicas. Depois a gente vai para Reis. Então, fica aberto lá em Reis, coloca uma marca-página lá em Reis, mas abre em Crônicas. Aleluia. Eu vou falar do 29 em diante, capítulo 29. Eu vou contar um pouquinho da história dos reis, amém? 2 Crônicas 29. Rapidinho. Eu falei que 29. Amém. Glória a Deus. Fica em pé um pouquinho só, vamos orar. Em nome de Jesus, eu quero passar assim eu quero conseguir passar para vocês a revelação que Deus me deu para essa noite, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como ovelhas, como pessoas, Pai, que faz parte deste corpo. Ó Deus, que o Espírito Santo, Deus, venha falar o coração da tua igreja. Deus, que tudo aquilo que impede de ouvir, que o inimigo venha roubar, ó Deus, nós repreendemos nessa noite o ladrão da semente. Em nome do Senhor Jesus, neste lugar, em cada vida, Pai. Toda a ação do adversário está repreendido no mundo físico e no mundo espiritual. Nós repreendemos e cremos na tua palavra. A tua palavra é a verdade e ela traz liberdade ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro crendo. Amém. Então, eu vou falar sobre Ezequias. Mas para eu falar sobre Ezequias, eu vou falar um pouco dos reis anteriores, só para a gente ficar antenado do que vai acontecer no futuro, né? Porque nós estamos aqui no outro rei. Aqui. Capítulo 29, versículo 1 ao 3, diz assim. Aí já é o... Vou contar a história, peraí. Perdão, gente. 28, volta aí no 28. Nós vamos para o rei Acaz, né? O rei de Judá. Então lá. Está escrito lá no 1 assim. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seus predecessores ou antecessores, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Balaíns. Então, o que aconteceu com Acaz? Ele desobedeceu a Deus e fugiu de todas as coisas que Deus havia falado. Então, ele fez deuses para si e para adorar os Balaíns, que eram deuses também para ele, né? Então, ele adorou. Ele fez ídolos e até ofereceu os seus filhos em sacrifício. Esse rei Acaz, viu, gente? Em resumo, levantou contra Deus, por isso eles foram entregues ao rei da Síria. Então, o que aconteceu com ele? Ele pecou e, consequentemente, os inimigos vieram sobre ele. E destruíram, acabaram com ele. Lá no versículo 6 diz assim, 28, 6 diz assim. No único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor Deus dos seus antepassados. Então, porque ele tinha abandonado Deus, aconteceu que eles foram destruídos. Num dia só, está escrito aqui, que ele matou 120 mil soldados corajosos de Judá. Então, ele destruiu a cidade. Tá? Aí, no 29, aí, continuando, eu estou contando a história, tá, gente? No 29, Ezequias assume a liderança. Aqui no 29, versículo 1, assim, diz assim. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Então, quando ele assumiu essa
essa presidência ou o reinado, ele fez o que agradava ao Senhor. Lá no versículo 2 diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu antecessor, seu predecessor, que é o antecessor dele. Tá? Então, ele fez isso. Aí, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. O que tinha acontecido no reinado do rei Acás? Ele fechou as portas da igreja. Eu vou falar da igreja para vocês entenderem, do templo. Trancou as portas e pegou os ídolos e colocou em todos os lugares de destaque para que o povo adorasse os ídolos. Então, ele pecou horrivelmente contra Deus. Quem lê história vê que Deus abomina a idolatria. E hoje, irmãos, eles estão arrumando um jeitinho de colocar os ídolos novamente. Que é ídolos pessoas, ídolos imagem. E isso estava acontecendo com o rei Acás. Ídolo dinheiro. Porque muita gente, ela está preocupada consigo mesma. E nós precisamos preocupar em fazer a vontade de Deus. Você crê que Deus é um governo justo? Eu também. Então, eu crendo nisso, é porque quando eu leio a história, eu vejo o quanto Deus é poderoso. Então, os reis anteriores ao reinado do rei Ezequias só fizeram o que Deus os havia dito para não fazer. E adoraram ídolos, ofereceram seus próprios filhos em sacrifício, porque eles queimavam seus filhos no fogo, mesmo conhecendo que Deus abominava isso. Ele oferecia os seus filhos em sacrifício. Então, esse rei, ele trouxe isso para a nação. Um povo idólatra. Porque, na verdade, gente, às vezes, nós somos tão influenciados pelas pessoas que as palavras delas, as ações delas, nos contaminam. E, na verdade, a gente, como cristão, não podemos deixar se contaminar pelas coisas, pelas palavras dos outros. Nós temos um Deus poderoso que faz o impossível. Porque a palavra de Deus diz isso para mim. Então, eu vou falar o que o rei Ezequias fez para mudar a história daquela nação. Ele já estava destruído, o povo havia todos morrido na guerra, e os que sobraram viviam de miséria. Tá? Então, lá no 29, que fala aqui sobre o rei Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Gente, para aquele povo, a coisa mais importante era o templo. Porque era o lugar onde se adorava a Deus. E eu entendo, lendo essas palavras e o livro de 2 Crônicas, eu entendi que o lugar mais importante para oferecer sacrifício era no templo. Então, quando Ezequias entrou para o reinado, logo ele reabriu o templo, ele quebrou os ídolos, ele destruiu tudo, ele consertou o que estava errado e mudou a história daquela nação. Mudou a história daquela nação. Aí, o que aconteceu? Deus desceu por causa de Ezequias. Uma pessoa pode mudar o destino de uma nação. Uma pessoa justa, que crê e confia no Senhor. Então, eu estou colocando isso para vocês porque Deus, Ele falou muito ao meu coração acerca disso. Porque eu falei que ia falar sobre oração nesses dias, porque nós vamos nos colocar de joelho para orar. Aí lá no versículo 5, ele disse: escutem-me, levitas. Quando ele consertou o templo, ele arrumou a casa de Deus, ele falou: escutem-me, consagre-se agora
e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Ele está falando, olha, nossos pais fizeram isso, mas nós vamos mudar a história. Nós vamos mudar essa história. Então, ele falou para aquele povo, aí ele diz assim, olha, lá no 7, também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Quer dizer, tudo de ruim aquele povo fez. Eles fecharam o templo para poder não oferecer a Deus em sacrifício. Eles não acenderam o fogo naquele lugar. Eles não acenderam o incenso. Tudo que Deus pedia no Velho Testamento. Amém? Entendendo? Aí, gente, continuando, eu quero só dar uma pincelada porque eu quero lembrar vocês. E diz, sirva ao Senhor seu Deus para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Então ele pediu ao povo, falou, gente, lá no 8, por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Quer dizer, eles zombaram de Deus, zombaram das coisas de Deus. Então, Ezequias relembra-os do quanto Deus é bondoso para quem o obedece. Então, ele estava lembrando o povo, falou, gente, vamos mudar a nossa história. Vamos mudar a nossa história. E nós estamos vivendo isso hoje, viu, gente? Hoje. A única maneira de nós mudar a nossa nação é orando. É orando, é clamando a Deus, porque o único que pode, o justo juiz é Deus. Amém? Então, lá no 31, vamos lá, rapidinho. 31, 2 Crônicas 31, diz assim no 1. Nós vamos ler o 1, depois pular para o 4, vamos lá. Quando a festa acabou, eles ofereceram sacrifício, eles celebraram a Páscoa naquele lugar, tá? Aí, quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares em todo o Judá, e Benjamim, e Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para a sua cidade, cada um para as suas propriedades. E lá no 4 diz assim, versículo 4, no 32, 4 diz assim, ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas, acharam? 32, 4, 31, 4, ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudesse dedicar a lei do Senhor. Assim que divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram os dízimos de tudo, era uma grande quantidade. Quando o povo santificou, quando Ezequias chamou o povo à santidade, que eles limparam, que eles consertaram a casa de Deus, aí o povo entendeu quem eles eram em Deus. E eles voltaram a ser o que eles não faziam antes. Eles pararam de dar oferta, eles pararam de sacrificar, eles pararam de dar o dízimo. Por quê? Porque estavam cegos. Mas no reinado de Ezequias resolveu mudar a nação. E Deus abençoou grandemente aquele povo. Tá? Aí, lá no 5, diz assim, no 5 já li, diz assim no 6, os habitantes de Israel e de Judá
que viviam na cidade de Judá, também trouxeram os dias de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Quer dizer, sobrou. Vamos lá no 21, porque lá no 21 a gente continua. Diz assim, lá no 21, em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus, na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus de todo o coração. E por que eles prosperaram? Porque buscou a Deus e fez a vontade de Deus. Irmãos, enquanto eu li esses textos, Deus foi falando ao meu coração. Porque, na verdade, o templo hoje que Deus valoriza não são paredes, é você. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida em Deus. Então, ele queria um conserto de cada um daqueles filhos. Porque não adiantava nada ele edificar uma casa se os filhos não consertassem. Tinha necessidade de conserto. Porque eles estavam andando errante. Tá? Então, continuando, porque o meu tempo é curtíssimo. Eu quero orar por vocês. Amém? Lá no 32, ainda diz assim, no 1 diz assim, depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, aí aconteceu uma coisa. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Por que ele fez isso? Continuando, quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar as passagens das águas das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. 4. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda a água? Tá? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ela. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Aí no 6, ele diz assim, nomeou sobre o povo oficiais de milhares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com todas as palavras. Aí ele falou com o povo, reuniu os policiais, os militares e animou ele, dizendo assim lá no 7, sejam fortes e corajosos. Com quem Deus falou isso? Com Josué. Então ele repetiu a mesma coisa, sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Quem crê nisso, gente? Eu creio. Eu creio nessa palavra. Hoje à tarde, eu estava até num diálogo com meu marido, é o seguinte, eu vivi numa época, num ano, que era uma crise terrível. Foi 82, 83, 84, mais ou menos. A crise era econômica, os juros eram tão altos que o seu dinheiro desvalorizava todo dia. Não tinha carne no açougue, não tinha muitas coisas. No entanto, naquela época eu pagava aluguel e tinha um sonho. Eu vivia de um sonho. Agora, o que eu ia sonhar, sendo que o país estava tão em crise? Eu não tinha Deus, gente. Mas mesmo assim, Deus cuidou de mim. O nosso país está em crise, mas Deus nos chama de volta. Vamos orar, porque o poder está conosco, como diz Ezequias. O poderoso está em nós. Vocês não estão sentindo firmeza nisso, eu estou vendo. Dê glória e grita. Eita glória, nós vamos para a guerra e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. A
A gente tem que saltar na presença de Deus, porque Deus, Ele tem uma promessa para mim e para você. Ele não deixou isso escrito para os cachorros, Ele não deixou para os ímpios, Ele deixou para o crente, para o cristão, porque Deus tem para operar na tua vida. Amém? Quando Deus falou comigo que eu vou prosperar na crise, eu creio. Eu creio porque Deus não mente. Eu não tinha Deus, eu prosperei. Imagine com Deus. Então, amado, vamos orar. Ele falou, gente, eu vou renovar essa palavra. Não tenha medo nem desanime, por causa do rei da Síria e do enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Ele fortaleceu. E você pensa que Senaqueribe parou por aí? Não parou. Sabe por que Senaqueribe ameaçou a Ezequias? É porque ele ajudou a matar, os antepassados dele destruíram o povo de Acás. Por quê? Porque eles não creem em Deus. Eles abandonaram Deus. Irmãos, o juízo começa pela casa de Deus. Por que é que eles estavam... Por que os inimigos conseguiram furar as muralhas e derrotar aquele povo? Porque eles não criam mais em Deus. Porque o próprio rei ofereceu os seus filhos para serem queimados em sacrifício aos deuses. Então, querido, por isso, e ele, Senaqueribe, no seu pensamento, falou, olha, eu sempre destruí o povo de Jerusalém, eu sempre destruí o povo de Judá, eu acabo com eles, porque eu sou forte. E ele tinha um exército poderoso. Mas ele tinha um exército poderoso, sabe por quê, gente? Porque quando o povo de Deus enfraquece, o inimigo fortalece. É isso aí. Ou nós cremos em Deus, ou nós botamos no bolso que cremos e vamos correr. É isso que eu não quero. Para de murmurar. Enquanto você murmura, ora. Você vai ver o efeito poderoso que fará na tua vida. Pare de reclamar e vai orar. Eu tenho convicção que nós venceremos a batalha, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é. Não tem uma batalha que eu não venço, porque eu sei aonde eu estou e com quem eu estou buscando. Eu não fico choramingando em casa e reclamando, não. Eu oro, eu clamo, eu falo com Deus e Ele me ouve. Então é isso que nós precisamos fazer. Não devemos ser rasos quanto a isso. E isso, o povo de Deus, era o povo de Deus, os descendentes de Davi, eles tinham abandonado Deus. É um povo igual nós assim, gente. Conhecedor das verdades de Deus. E o que aconteceu? Eles enfraqueceram e o inimigo fortaleceu. E era isso, é baseado nisso que Senaqueribe fez a ameaça. Então agora eu quero que vocês abram lá em Reis. Lá em Reis. Espera aí. 2 Reis 19. Segunda Reis. Quem não achou, diz me espera. Me espera, me espera. Diz assim. Eu coloquei o título dessa mensagem, ó. Carta do inimigo, resposta de Deus para o inimigo. Tá? A carta veio para ele, mas Deus deu a resposta. Tá? Então vamos ler lá no capítulo 19, versículo 14, diz assim. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu. Gente, ele recebeu a carta do inimigo. Olha, 19, 14. Eu estou lendo esse pedacinho, gente, porque eu quero orar com vocês. Aqui está a carta. Sabe o que Ezequias fez? Olha isso.
Ô, gente, é bom a gente ter amigos. Lá na história fala que ele procurou Isaías, e ele e Isaías oraram a Deus. Eu acho lindo isso. Ezequias recebeu a carta no 14, Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Colocou lá no chão. Eu deduzo. E Ezequias orou ao Senhor, Deus de Israel, que reina. Aí ele olha. Orou ao Senhor. Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. E é verdade. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras de Senaqueribe. Enviou-o para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os teus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, era apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aí é muita história, mas é muito bonita. Então Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração. Então ele já estava respondendo o que ele tinha orado a Deus. Então Deus usou o profeta Isaías. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Aí olha o que ele fala. A virgem, a filha de Sião, despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel, sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros. Oh, glória! E declarou, com carros sem conta, subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Deus respondendo para Senaqueribe, né? Respondendo para Ezequias a resposta da oração que ele fez. Então, Ezequias recebeu essa carta do inimigo. No versículo 15, o Senhor Deus diz que ele reina e vai. Aí, gente, olha o que aconteceu. Lá no 30, voltando, 21, 19, 21, 23... ele diz assim, ainda aí, viu, gente? 19, 21, 22, 23. Agora, perdão, já li. Agora, vamos para o 32. Salta aí para o 32. Versículo 32. 19, 32. Aí ele diz assim, portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampa de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu o defenderei e salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Sabe o que ele falou? Eu tenho um compromisso com Davi. Porque Davi me foi fiel. E eu, Ezequias, agradei de você, porque você também é fiel. Gente, o que ele queria dizer, olha, os teus inimigos serão despedaçados, eles não vão chegar aqui. Irmãos, tem pessoas que morrem se falar que o diabo veio.
Olha aqui, semana passada foi o primeiro dia nosso de oração. E veio uma irmã para mim e falou comigo assim, vou contar. Aí, só para poder zombar do inimigo. Aí, ela chegou para mim, pastora, tive uma revelação profunda. É mesmo? Conta para mim. Olha, primeiro, eu não vou contar tudo, não, só metade. Aí, senão não dá para orar. Aí eu falo, olha aqui, tem uma pessoa que vocês oraram, que é do centro espírita. E olha, levantaram com vocês o centro inteiro para fechar esta igreja. Falei, Então, gente, precisasse que eu não conhecesse o Deus que eu sirvo. Mandou para a pessoa certa, amiga. Porque eu ia mandar. Eu falei assim, gente, é mesmo? É mesmo? Logo hoje que ele mandou esse recado para mim? Em nome de Jesus, eu declaro a derrota do centro, do Pai de Santo, que ele seja salvo e que lá seja uma igreja para louvar e adorar o Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, não tem demônio maior do que Deus. Não existe. E aí, para terminar, concluir, quando ele se levantou, Deus falou assim, eu vou mostrar para eles quem eu sou eu e quem é aqueles que eu defendo. Eles não vão atacar vocês com flechas, eles não vão conseguir construir muralhas para atingir vocês, porque eu não vou deixar. Irmãos, abre os seus olhos. Às vezes, o seu problema que você está buscando em Deus é a minha família. Querido, dá calo nesse joelho e na sua boca de falar para Deus. Deus, eu te agradeço. Porque, na verdade, gente, Deus, ele já sabe do nosso problema. Nós vamos prostrar para dizer assim, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é o meu defensor. E nós precisamos disso, crendo. Tá? Aí, continuando. Aí, Deus responde à oração de Ezequias, vocês têm desprezado a mim, o Senhor, e declara destruição de Senaqueribe. Vamos lá no 36. Eu gosto disso, gente. Aí, 35, olha aqui, olha a derrota. Naquela noite, olha o que Deus fez. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu, matou 185 mil homens. Está escrito isso aí no céu, gente? Pois é. Então, repetindo, 185 mil homens no acampamento da Síria, dos assírios. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. E eu vou te mostrar mais o que aconteceu com ele. Os inimigos dele estavam dentro da casa dele. Ô, gente, quem planta vento, colhe tempestade. Não plante vento. Olha o que fala aqui no 37. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos Adremeleque e Sarazer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Pronto. Quem era o inimigo dele? A família. Sabe por que Deus destruiu? O que eu quero dizer para você, gente? Às vezes nós queremos destruição, porque na verdade nós na graça não lutamos contra pessoa, nós lutamos contra principados e potestades. Lembre-se que o seu inimigo é invisível. É invisível. Você não vai lutar contra o seu filho, você não vai lutar contra o seu inimigo, aquele que se levanta contra a tua vida. Não lute contra ele, porque contra ele Deus não luta, ele luta contra o diabo que está nele. Então, gente, Deus, ele é poderoso e ele mudou a sorte de Ezequias. E o que aconteceu? Por quê?
Porque ele confiava em Deus, ele consertou a vida dele, ele consertou todas as áreas que precisavam de ser consertadas, porque, na verdade, gente, quando ele consertou o templo, ele consertou a si mesmo. Depois, ele chamou todo o povo para fazer a mesma coisa. Então, o que nós temos que fazer primeiro na nossa vida? Ter uma vida de conserto. Quando você for orar, pede a Deus perdão. Ó Deus, eu tenho levantado contra pessoas. E, na verdade, nós não precisamos de levantar contra pessoas. A nossa arma é poderosa em Deus. Não foi eu que disse, é a palavra. Quando Senaqueribe orou a Deus, ele buscou o Deus que ele cria nele. A palavra de Deus diz aqui, eu quero completar, terminando esse assunto, aqui, ó. Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 5:7 diz assim. Eu leio isso e repito sempre. Diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos pelo quê? Por que por fé? Você está vendo Deus para você pedir socorro? Não, mas nós vamos falar com Deus. A nossa nação precisa de oração. Porque quem pode mudar a nossa nação é só Deus. E sabe o que ele precisa mais? De conserto, casa consertada, vida transformada. Então, em nome de Jesus, quando você for pedir, você pôs esse pedido seu debaixo do seu joelho, conserta, fala, Deus, eu quero mudar a minha história. Os meus inimigos é o diabo e não é Deus. Amém?